E aí, pessoal, chegamos aqui na nossa reta final da semana da aprovação do R1 Nordeste. E eu te convido para vir comigo para a gente revisar os principais pontos da medicina preventiva. Galera, eu peguei as estatísticas relacionadas às principais provas da Bahia, de Pernambuco, da Paraíba e do Ceará e coloquei também as estatísticas relacionadas ao ENARE. Estudei os principais temas que estão presentes aí nas bancas desses 4 estados e do ENARE, tá? E formulei a aula de hoje. Então, a ideia é a gente realmente correlacionar esses conceitos, que sejam conceitos mais importantes. E eu te trouxe uma aula toda bisurada, com vários bizus importantes sobre como cada tema desse está sendo cobrado em cada estado, tá? Então, vem comigo, vamos lá dar o gás final na nossa semana da aprovação aí com a medicina preventiva. Então, vamos começar discutindo, claro, né? A gente tinha que começar discutindo um pouco sobre SUS. E aí, o que é que eu trouxe para vocês em relação a esse tópico, galera? Vê. Essa aula eu preparei juntando o SUS e alguns conceitos de atenção primária em saúde, tá? A gente vem reparando que as provas de Pernambuco e as provas do Ceará, elas estão tendendo a mesclar muito os conceitos de SUS e atenção primária dentro de uma mesma questão. Então, ela te dá algum contexto chave, por exemplo, ela diz que um médico, enfim, foi ter um dia lá na atenção primária e percebeu isso, isso e isso, e ela te pergunta alguns princípios do SUS com foco também nos princípios da atenção primária. Então, a ideia é a gente realmente juntar esses dois assuntos para que vocês consigam ter esse formato de entendimento para poder estar gabaritando essas questões. Vamos começar discutindo um pouquinho sobre os princípios do SUS e aí eu vou fazer um paralelo contigo em relação a alguns princípios da atenção primária que estão contidos aqui dentro desses princípios do SUS. Vamos começar pelos princípios ético-doutrinários, que seriam os princípios com vogal, tá? Então, são os 3 princípios: universalidade, integralidade e equidade. Universalidade, galera, é o principal princípio do SUS, que, inclusive, o SUS nasceu, ele veio, na verdade, historicamente, da ideia da universalidade. A gente vai lembrar, em relação à história do SUS, que a gente tinha um modelo que era um modelo muito voltado para a saúde e para as pessoas que contribuíam, né? Então, se você era um trabalhador assalariado e você tinha lá um contra-cheque, você tinha uma carteira assinada, você contribuía com parte do teu salário para uma previdência e para assistência à saúde. E aí, o que foi que aconteceu? A gente começa a perceber que lá na década de 70 surgiu um movimento que foi a reforma sanitária, e a ideia da reforma sanitária era justamente trazer esse princípio daqui da universalidade. Porque as pessoas que não tinham carteira assinada, elas tinham que pagar por uma consulta ou simplesmente elas não tinham atendimento. Elas geralmente iam para as santas casas, que eram instituições filantrópicas, que geralmente quem cuidavam dessas pessoas eram freiras, eram monges. A gente não tinha realmente profissionais de saúde dentro das santas casas. Então, o que é que a gente começa a observar? A universalidade foi um princípio-chave que startou aí a reforma sanitária, que fez com que as pessoas percebessem que a saúde deveria ser um direito de todo mundo e não só daquelas pessoas que tinham carteira assinada, tá? Então, por isso que a gente diz que é realmente um princípio do SUS importante. E é um princípio do SUS que está alicerçado lá no passado, antes do SUS surgir, tá? Foi uma ideia central em relação aí à reforma sanitária. Lembrar que a reforma sanitária, ela também preconizou outros princípios, como, por exemplo, integralidade, a participação popular, tá? Mas o foco central foi realmente as pessoas, a população que começou a ver que as pessoas mais carentes, as pessoas desempregadas, elas não tinham acesso à saúde. Então, começaram a lutar realmente por um sistema de saúde universal. E hoje o que a gente tem é o SUS realmente alicerçado dentro desse princípio de ser realmente um sistema único de saúde universal, que ele dá saúde para toda a população. Então, todo mundo tem acesso à saúde. Aqui, pessoal, vale ressaltar um detalhe importante, tá? Sempre que as questões cobram esse princípio específico, esse princípio ele é dado da seguinte forma: a saúde é um direito de todos e todo mundo tem direito à saúde, independente de gênero, classe social, independente de cor da pele, tá? Então, cuidado para você não confundir com o princípio da integralidade, que o princípio da integralidade a gente vai discutir agora e está muito alicerçado a eu preciso observar o paciente como um todo e lançar mão de medidas de cura, reabilitação, prevenção e promoção de saúde, beleza? Então, voltando aqui, o que é que a gente percebe? Outro princípio-chave foi o princípio da integralidade, que também esteve presente lá na reforma sanitária, tá? Então, as pessoas estavam lutando para tentar fragmentar aquele modelo de saúde, que era um modelo muito hospitalocêntrico. Era aquele modelo muito voltado para a especialidade, você vai no médico e você trata daquele problema pontual. Percebe que não tinha uma continuação desse cuidado, a gente não tinha um cuidado continuado. O que a gente tinha aqui, galera, era aquele cuidado
pontual realmente. Então, você era hipertenso, você ia para o cardiologista, ele tratava só a sua hipertensão arterial. Não era uma pessoa que tinha, por exemplo, uma sensibilidade para olhar você e dizer, ó, vou pedir aqui um preventivo para você, ó, eu vou solicitar aqui para você tais e tais exames, que são exames de prevenção de câncer de colo uterino, de câncer de mama. Então, isso não existia. Era realmente um foco, um modelo de saúde muito voltado para o modelo hospitalocêntrico, que era cada um na sua especialidade, e você procurava aquele especialista de maneira realmente bem pontual. O modelo da integralidade, na verdade, esse princípio da integralidade é um princípio que fragmenta muito isso, é um princípio que eu preciso olhar o paciente como um todo. Então, o paciente ele é hipertenso, ele vai para uma consulta comigo, eu aproveito, na verdade, para solicitar exames, por exemplo, de glicemia de jejum, vou solicitar hemoglobina glicada, vou solicitar alguns exames de rastreio para algumas doenças, se assim o paciente realmente tiver indicação. E vou aproveitar naquela mesma consulta e já vou conversar um pouquinho com ele sobre promoção de saúde. Se ele é tabagista, eu já vou incentivar ali que ele pare de fumar, conversar um pouco sobre atividade física, sobre uma alimentação saudável. Então, veja que na mesma consulta eu faço tudo. Faço as medidas de cura para controle dessa hipertensão dele, vou fazer medidas de prevenção, de reabilitação e de promoção de saúde. E aqui vale a pena destacar que esse princípio da integralidade é um princípio do SUS e também é um princípio da atenção primária à saúde, que a gente vai ver, tá? Então, daí você já tira a importância desse princípio, realmente de você enxergar aquela pessoa como um todo. E fechando os ético-doutrinários, a gente vai ter o princípio da equidade. Qual é esse princípio da equidade? Eu preciso tratar as pessoas de forma diferente conforme as suas necessidades, para tentar igualar todo mundo. Princípio da equidade. Você tem dois municípios, município A e município B, tá? Os dois municípios têm, por exemplo, 10 mil habitantes. Só que você observou que o município B, ele foi atingido aí por um enchente, um desastre natural. E esse mês você tem que repassar uma verba. Você vai repassar a mesma verba para os dois? Não. Tá? Você vai repassar uma verba X para o município A e provavelmente uma verba 2X para o município B, tendo em vista que é um município que sofreu aí um desastre natural, sofreu alguma epidemia, ele está precisando realmente de mais dinheiro. Percebe que os dois municípios, por mais que tenham a mesma população, estou tratando de forma diferente. Então, é você tratar de forma diferente e priorizar as pessoas que estão precisando mais de você, tá? Então, um idoso em cuidados paliativos, que vai numa consulta contigo, você vai gastar muito mais tempo de consulta, examinando esse idoso, conversando, né? Passando ali todas as medicações, discutindo com ele sobre terminalidade da vida, do que uma criança que vai para uma consulta contigo e essa criança tem, por exemplo, uma parasitose. Então, você vai gastar muito menos tempo de consulta com essa criança. Então, estou tratando de forma diferente conforme as necessidades de cada paciente. É um dos princípios que mais cai em prova. Por quê? Porque você tem que ter o conceito muito bem formado, senão você entende equidade como igualdade. E não é isso, né? Igualdade é completamente diferente. E equidade eu vou tratar de forma diferente, de forma desigual, conforme as necessidades. Então, cuidado para não confundir equidade com igualdade. Quais são os princípios agora organizacionais operativos, tá? A gente tem aqui um grande princípio-chave, que seria a descentralização, que geralmente vem junto com regionalização. O que seria a descentralização? Galera, isso também está alicerçado lá na reforma sanitária, né? Quando o SUS estava surgindo, a gente percebia que existia uma organização, que era a organização que cuidava da saúde, né? Que nesse caso daí era o Ministério da Saúde. Só que a gente começou a perceber que você colocar um país feito o Brasil, com toda a sua rede de saúde alicerçada em um único poder, que seria, no caso, o poder federal, é impossível aquela pessoa ali que está naquela gestão, no caso, o ministro da Saúde, dar conta de tudo. Nesse caso, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa descentralizar a gestão do SUS. Então, eu preciso descentralizar para que os municípios realmente atuem também, os estados atuem e a União atue. Então, aqui é você dividir poder nas três esferas: município, estado e governo federal. E a gente diz que existe uma direção única em cada esfera, porque existe o Ministério da Saúde, que é a direção única federal, a Secretaria Estadual de Saúde, é a direção única estadual, e a Secretaria Municipal de Saúde, que é a direção única municipal. E além disso, com base ainda nesse princípio de eu preciso descentralizar essa gestão, né, para eu fazer realmente uma gestão melhor, eu também preciso fazer recortes espaciais dentro daquele mesmo território, por exemplo, a tua cidade. Na tua cidade, a gente faz recortes espaciais e a ideia de fazer esses recortes espaciais é que você entende que cada bairro tem a sua particularidade. Toda cidade tem alguns bairros que são bairros que realmente são
frequentados por uma população que tem uma classe econômica mais alta, tá? A gente tem bairros que são mais carentes. Então, quando eu faço esses recortes espaciais, eu entendo melhor a situação de saúde de cada recorte daquele e eu faço planejamentos de saúde bem focados e realmente voltados para aqueles problemas, tá? Então, é você fazer esses recortes espaciais para melhorar o teu planejamento e tua organização em relação ao que você vai fazer de saúde para aquelas pessoas. E a gente ainda tem outro princípio importante que seria a hierarquização, que eu preciso dividir os serviços de saúde conforme uma hierarquia, tá? Não que o serviço terciário vai ser mais importante. Aqui eu só vou dividir conforme realmente a complexidade que eles atendem aqueles pacientes. Então, veja, uma coisa é a atenção primária, né, que tem, na verdade, uma baixa capacidade tecnológica. A gente não tem, por exemplo, aparelho de ressonância, tomógrafo, aparelho de PET scan dentro dessa atenção primária. Então, a gente vai organizar ela como atenção realmente primária. Outra coisa é você estar em um hospital terciário que tem uma hemodinâmica, um PET scan. Então, você organiza, você hierarquiza conforme essa complexidade, tá? Então, eles vão atender pacientes que provavelmente vão ser pacientes com um nível de complexidade muito alto, né? Então, um paciente infartado que você vai ter que fazer um stent, então o nível de complexidade é maior e ele conta com um aparato tecnológico muito mais rebuscado. Então, eu vou hierarquizar aí os serviços de saúde, né? Em serviços de atenção primária, secundária e terciária. O que é que eu queria discutir com vocês também para a gente fechar os princípios organizacionais operativos? A gente vai ter mais 3. Resolubilidade, super simples da gente entender, né? O SUS ele tem que resolver todos os problemas de saúde, ponto. Tá? Se ele vai resolver na atenção primária, secundária ou terciária, aí vai depender da complexidade daquele problema. Mas o SUS tem que resolver todos os problemas de saúde. Outra questão importante é a participação social, que também foi um foco importante da reforma sanitária. As pessoas estavam lutando para participarem dessa gestão em relação aos serviços de saúde. E aí, quando o SUS nasce, né, ele nasce na Constituição de 88 e em seguida a gente percebe aí que em 90 vai surgir uma lei, 8142, que vai instituir essa participação social, né, que ela é uma lei que traz, na verdade, a formação das conferências e dos conselhos de saúde, que diz, ó, conferência e conselho de saúde são órgãos paritários que o usuário ele pode estar lá, ele pode estar participando da gestão do SUS. Então, conferência e conselho de saúde são grandes órgãos de participação popular, onde a gente, como usuário do SUS, pode estar participando. E, em seguida, a gente tem a complementariedade do setor privado. O que seria isso? O SUS, na verdade, ele pode comprar serviços ao setor privado, tá? Se ele não conseguir suprir aquele serviço naquela região, se ele precisar, ele pode contratar o setor privado para poder estar ajudando. E em relação à complementariedade do setor privado, isso daqui gosta muito de cair na CSPE, tá? A gente vai lembrar que existem dois formatos de instituição que vão ter prioridade em relação a fechar as licitações para prestar serviço ao SUS. Quais são esses dois formatos de instituição? Entidades filantrópicas e as entidades sem fins lucrativos, tá? Então, percebe, estou precisando aqui de um serviço de saúde, eu sou gestora do SUS do meu município e eu não tenho um serviço de ortopedia. E eu preciso instituir um serviço de ortopedia para os meus usuários. Então, eu vou precisar comprar esse serviço de uma clínica privada de ortopedia. Então, eu abro a licitação e eu vou dar preferência se tiver entidades filantrópicas que prestam serviço de ortopedia ou entidades sem fins lucrativos. Se não tiver nenhuma dessas entidades, aí eu parto aí para as entidades com fins lucrativos. E aí eu queria agora mesclar um pouquinho com vocês, já que a gente entendeu um pouquinho da história, da onde surgiram esses princípios do SUS, eu queria mesclar um pouquinho com vocês agora a atenção primária. A gente sabe que a atenção primária, na verdade, ela veio, galera, tentar solidificar realmente o SUS como o nosso Sistema Único de Saúde. E aí, o que é que eu quero te dizer com isso? O SUS, na verdade, ele veio com essa ideia de não ser um serviço hospitalocêntrico. Então, a gente tinha lá no governo militar, né, a gente tinha muitos serviços que o foco realmente era esse modelo hospitalocêntrico. Era um modelo que girava em torno do quê? Daquele quesito onde o médico é o chefe da equipe, e tudo gira em torno desse médico e tudo vai girar em torno desse hospital. Tá? Então, a gente observa que era um modelo bem hospitalocêntrico. E aí, quando o SUS surge, ele surge com essa vertente muito voltada para a integralidade, eu preciso promover saúde, eu preciso fazer medidas de prevenção. Então, ele não surge como um modelo curativo hospitalocêntrico, que era o modelo anterior. Ele surge como um modelo de promoção de saúde, de prevenção de doença, e um modelo que eu preciso, na verdade, tirar toda a assistência de dentro de um único serviço que seria esse hospital. Eu preciso descentralizar
esses serviços de saúde. Porque senão aquela pessoa que mora em uma comunidade lá mais carente, que mora longe desse hospital, ela vai ter que pegar um transporte público para ir até o hospital e vai enfrentar filas e mais filas, tá? Sem ter aí acesso à saúde, percebe isso? Então, o SUS, ele precisava, como modelo universal, aplicar um sistema de saúde que fosse realmente universal. E foi aí que surgiu a atenção primária à saúde. Então, veja que a atenção primária à saúde, com as suas UBSs, ela veio justamente com esse sistema que seria o quê? Tentar universalizar a atenção à saúde. Na hora que eu descentralizo os serviços de saúde, coloco UBS em todas as comunidades, tá? Eu estou cobrindo ali todos aqueles territórios, eu forneço, na verdade, um acesso mais facilitado para a minha população procurar os serviços de saúde. Percebe isso? E, galera, queria trazer para vocês aqui um adendo a mais, tá? Um plus a mais, que seria qual é o foco central dessa atenção primária em saúde? A gente percebe que a atenção primária, o foco dela é muito voltado para um modelo integral. E veja que tem uma lógica para isso. Veja, se o modelo é integral, se eu atendo você em uma consulta e nessa consulta eu faço medidas de cura, de prevenção, de promoção de saúde, você vai tender a adoecer menos. Tá? Eu vou fazer um cuidado continuado contigo e você vai tender a adoecer menos porque eu vou estar sempre promovendo saúde e prevenindo doença. Então, percebe que é um modelo de mais baixo custo. Tá? Então, na hora que você adoece menos, você tende a ser um indivíduo mais saudável, então eu gasto menos com saúde em relação àquela população. Então, veja que é um modelo que tende a ser mais sustentável quando a gente fala de um modelo universal, onde o governo tem que bancar a saúde para todo mundo. Então, eu tenho que ter um desenho de modelo que seja um desenho mais barato, tá? Então, a atenção primária, ela vem promover saúde e prevenir doença como uma forma realmente, inclusive, de diminuir os gastos públicos com saúde. E aí, voltando aqui, a gente vê que a atenção primária, ela se configura como uma atenção ambulatorial, veja que não é uma atenção hospitalar, é uma atenção ambulatorial de primeiro nível, ou seja, isso quer dizer o quê? É aquela atenção de primeiro contato, né? Aquela atenção onde eu consigo resolver ali 85% de todos os problemas de saúde, sem precisar, por exemplo, de um aparelho de ressonância, é o primeiro nível. Caso eu venha a precisar, caso você precise realmente fazer uma ressonância ou uma tomografia, eu vou te referenciar aí para serviços de maior complexidade, tá? E ela está direcionada para cobrir as principais afecções e condições mais comuns de saúde da população e de resolver aí 85%, pelo menos, dos problemas de saúde daquela população. Então, veja que os problemas de saúde da população tendem a ser resolvidos, na sua maioria, lá na atenção primária. E é a atenção primária a grande responsável por promover saúde e prevenir doença. Então, o que é que a gente já percebeu aqui de característica importante da atenção primária? Alguns princípios chaves. Primeiro princípio a gente acabou de ver, que é facilitar o acesso. Se eu colocar toda a gestão, todos os serviços de saúde com foco em hospitais, eu vou ter enormes filas para as pessoas terem acesso a esse serviço, percebe? Então, dificulta o acesso. Na hora que eu trago a atenção primária como modelo de saúde do nosso SUS, o que é que eu faço? Eu descentralizo realmente os serviços de saúde, organizo uma rede de saúde e as pessoas vão ter mais acesso. Então, a atenção primária, ela vem carregada aí com essa característica de facilitar o acesso à saúde. A atenção primária, ela promove muita saúde, então ela faz muitas medidas de prevenção e de promoção de saúde. Ela olha aquela pessoa como um todo. Então, na mesma consulta, ela cura aquela doença específica daquele paciente, mas ela também faz medidas de reabilitação, promoção, prevenção, tá? Então, a ideia dela é realmente olhar você como um todo e promover o máximo de saúde possível para que você adoeça o mínimo possível. Além disso, a gente percebe que a atenção primária ela tem outro princípio-chave, que é a longitudinalidade, que é um princípio que a gente ainda não discutiu, né? A gente pincelou um pouquinho sobre ele, mas vamos só discutir um pouquinho ele agora. A longitudinalidade seria o quê? Eu preciso ter um contato com aquele paciente de forma contínua. Percebe o seguinte, imagina que você foi, enfim, treinar na sua academia e você rompeu um ligamento do teu joelho. E aí, automaticamente, você vai para um serviço de ortopedia, esse serviço, né, vai avaliar o teu joelho e o ortopedista opera o teu joelho. Depois que ele operar o teu joelho e você reabilitar, é alta, tá? Então, ele nunca mais te vê, certo? Ele só vai te ver se você tiver algum novo problema no teu joelho. Mas percebe que o contato dele contigo foi pontual.
foi naquele exato momento. Aqui, o que é que a gente percebe em relação à longitudinalidade? O contato com o paciente vai ser sempre contínuo. Então, o médico lá da unidade básica de saúde recebe aquele paciente, ele vai sempre cuidar dos novos problemas de saúde daquele paciente e ele vai continuar cuidando dos problemas crônicos. Então, você tem o quê? Um vínculo com o paciente. As questões adoram cobrar essa palavra daqui, ó, vínculo. Então, sempre que cair vínculo, você sabe que a questão está se referindo à longitudinalidade. Eu formei um vínculo com o meu paciente, eu tenho um cuidado continuado com ele. E a atenção primária precisava organizar o fluxo dos pacientes dentro da rede. Você rompeu o teu ligamento. Se eu romper esse ligamento, eu vou precisar de um ortopedista. Como é que eu vou chegar até esse ortopedista? Então, a atenção primária organiza tudo para você. Ela faz toda a referência para os outros serviços, secundário, terciário, e coleta toda a contra-referência do que aconteceu contigo naquele serviço, para ela poder estar acompanhando você, por exemplo, nesse pós-operatório, tá? Então, é ela quem organiza ali o fluxo dos pacientes naquela rede. E aí, o que é que a gente percebe aqui? Que a atenção primária ela tem esses 4 princípios chaves, tá? Que a gente, inclusive, alicerçou um pouco em relação à história do SUS, aos princípios do SUS. A gente chama esses 4 princípios aqui de princípios essenciais, tá? Vou botar um ezinho aqui de essencial. São princípios que realmente ali alicerçam e fundamentam um atendimento dentro da atenção primária em saúde. E aí, só o bizuzinho para a gente não esquecer que os princípios essenciais é um assunto que fácil, né? Tu escreve isso na hora da prova. E isso vai te dar os 4 princípios chaves, né? A de acesso, C de coordenação do cuidado, I de integralidade e L de longitudinalidade. Então, escreve isso na hora da prova e tu se lembra lá. Só que a atenção primária, ela ainda traz pra gente, galera, 3 princípios que são princípios que a gente chama de princípios derivados, tá? Vou botar aqui o D de derivado. Esses princípios derivados, eles dão algumas características também importantes da atenção primária. Primeiro princípio, a abordagem familiar. A atenção primária, ela inclusive utiliza instrumentos específicos para fazer a abordagem daquela família. Lembra disso? Tem genograma, tem ecomapa, tem conferência familiar, tem ápega. Então, a gente tem uma série de instrumentos que a gente vai medir, inclusive, a vulnerabilidade daquela família, a gente vai medir a funcionalidade daquela família. E eu preciso fazer abordagens para o indivíduo e também para a família, afinal, ele vive dentro daquele leito, que pode ser um leito familiar adoecedor ou um leito familiar saudável. E eu preciso estar fazendo essas intervenções. A atenção primária também se dedica a um enfoque comunitário. Ou seja, se a minha comunidade ela é acometida por problemas de saúde X, Y e Z, eu vou ter esse enfoque comunitário. Então, por exemplo, eu posso fazer uma roda de conversa com a população sobre aquela doença X, eu posso fazer aqui algumas palestras sobre aquela doença Z, tá? Então, eu tenho uma preocupação em relação à minha comunidade. E ainda tem a competência cultural, eu preciso respeitar as crenças do meu paciente, tá? E aí a gente começa a perceber que toda essa atenção primária, veja que o atendimento, né, e o alicerce da atenção primária é diferente do especialista focal. Um oftalmologista, por exemplo, ele não vai fazer uma abordagem familiar, ele não quer saber se na sua família ali você tem uma família disfuncionante, se sua família tem uma funcionalidade boa, se sua família é vulnerável. Geralmente ele atende você pontualmente, ele olha só seu olho, então não tem integralidade, né? Ele olha ali só o seu olho, ele não faz uma abordagem familiar, não faz um enfoque comunitário. É só para vocês entenderem, na verdade, que a depender do papel realmente daquele profissional, ele vai aplicar alguns princípios chaves aqui, que são os princípios da atenção primária, tá? E o que é que eu queria trazer para vocês como detalhe importante? A SURSE, pessoal, sempre coloca questões relacionadas à atenção primária e ela mescla com os princípios do SUS. Então, é mais ou menos tudo isso que a gente viu aqui, tá? Então, ela traz, por exemplo, um princípio da integralidade como sendo o princípio da atenção primária e, ao mesmo tempo, ela mescla ali com alguns conceitos de integralidade relacionados ao SUS. Então, são questões bem contextualizadas e são questões que integram esses dois conhecimentos. E o ENARE, na verdade, também coloca algumas questões sobre a atenção primária, mas ele coloca mais sobre conceitos da atenção primária. Então, é um atendimento de nível ambulatorial de primeiro contato, tá? Só para você entender como é que aquilo, ele geralmente vai ser cobrado aí nessas duas bancas. Te trago ainda um plus a mais. A CSPE, ultimamente, vem colocando muitas questões sobre princípios da atenção primária e outra questão sobre princípios do SUS. Então, são meio que questões aí já batidas da CSPE, tá? E a CSPE, ela quer que você saiba quais são os princípios essenciais e quais são os princípios derivados. Então, teve até uma questão que ela colocou. Dentre os princípios abaixo, qual não é princípio essencial? Tá? Então, você tinha que saber quais são os essenciais, quais são os derivados, tá? E questão relacionada a
princípios do SUS é a questão de cadeira cativa também na CSPE, que geralmente é uma questão mais crua, tá? É uma questão mais simples que cobra ali algum princípio do SUS. Vamos ver aqui essa questão da UFPB de 2021, que é uma questão que, na verdade, traz aspectos relacionados sobre as atribuições da atenção primária. Vamos colocar aí verdadeiro ou falso. Primeiro, é um atributo, né, da atenção primária ser porta de entrada do sistema de serviços de saúde, oferecer serviços com boa estrutura e integrada à rede assistencial. Verdadeiro. A gente sabe que a atenção primária é a grande porta de entrada do SUS. Não é a única, mas é a grande porta de entrada do SUS. 2. Seria uma atribuição também exercer um cuidado contínuo ao longo do tempo, com capacidade para resolver a maioria das necessidades de saúde da população. Verdadeiro. Isso daí, qual seria esse grande princípio? Longitudinalidade, oferecer o cuidado contínuo, criar o vínculo com o paciente. Então, também está verdadeiro. 3. Definir e orientar o caminho dos usuários na rede de serviço com base nas necessidades de saúde da população. Verdadeiro. Qual é esse princípio, galera? Coordenação do cuidado. 4. Realizar a coordenação do cuidado considerando os fluxos estabelecidos, responsabilizando-se pela população do seu território. Também está verdadeiro, tá? Então, tanto ele vai orientar, como a gente viu aqui, ó, definir e orientar o caminho do usuário na rede, como é ele quem coordena todo esse caminho que o usuário vai fazer aí na rede. 5. Estimular a prática multi e interprofissional, tendo como referência a prática do médico que deve orientar as ações da equipe de saúde. Aqui, galera, tem um grande equívoco, tá? Então, a gente vai parar para perceber isso daqui. Vê que, idealmente, sim, a atenção primária vai estimular a prática multi e interprofissional, mas a referência não é a prática do médico, a referência é a prática de todos os profissionais de saúde. Essa prática de ter o médico como referência, o trabalho dele como referência, ele sempre como líder de uma equipe, é aquele modelo de saúde hospitalocêntrico, biomédico, mecanicista, que a gente viu que existia lá no governo militar, né, com aqueles grandes hospitais que surgiram principalmente aí na era Vargas e no governo militar, percebe? Então aqui, na verdade, não tem uma referência de um profissional. Todos os profissionais, eles são importantes. Então tá falso. A gente percebe que a gente tem aí melhor assertiva, né, a letra D, onde traz V, e a última assertiva como falsa. E aí, galera, dá uma olhada agora nessa questão da SURSE, que vai trazer aquele bizuzinho que eu te falei, tá? Então, ele vai colocar aqui alguns princípios relacionados ao SUS e alguns princípios aqui relacionados à atenção primária. O que é que a gente percebe aqui nessa questão, que é uma questão importante, né? Foi uma questão que caiu esse ano passado, e é a cara da SURSE, que é uma questão que te dá um conceito, tá? Então, ela te dá um contexto-chave dentro da atenção primária, e tudo vai se desenrolar com base nesse contexto-chave. Então, ele diz aqui, ó, que um agente de saúde está procurando você para avaliar uma paciente de 102 anos que recebeu alta de um hospital, segundo a família, para morrer em casa, pois não tinha mais o que fazer por ela. Ou seja, é uma paciente em cuidados paliativos, né? Então, é uma paciente que tem muito para se fazer por ela, tá? Então, não é uma paciente que ela foi levada para morrer em casa, é uma paciente que você tem muito para fazer por ela, e o ideal é a gente dar o máximo de conforto para ela aí nesses últimos dias de vida. A equipe da UBS de referência não recebeu comunicação do serviço social do referido hospital, ou seja, a paciente foi referenciada, mas você não tem a contrarreferência, você não sabe o que foi que aconteceu com a paciente lá. Idealmente, se o hospital deu alta, ele deveria mandar toda a conduta que o paliativista iniciou lá para você continuar essa mesma conduta, só que com a paciente em casa, né? Você fazendo a visita domiciliar. A família está muito angustiada, pois a paciente está agonizando e, por isso, solicita uma visita domiciliar. Assinale a alternativa que traz os termos na ordem que preenche corretamente as lacunas abaixo. Vê que é uma questão bem inteligente. Aí ele está discutindo contigo sobre a visita domiciliar, tá? Então, essa paciente, ela precisava ser cuidada em casa, mas você precisava dessa contrarreferência dela, tá? Para você saber o que foi que o hospital começou a fazer para tratar os sintomas dela, para que você dê seguimento nisso, nessa visita domiciliar, e a paciente continue cuidada e confortável, só que em casa. A visita domiciliar é um exemplo prático do princípio ordinário do SUS galera. A visita domiciliar, ela traz pra gente um conceito-chave, que é o seguinte, veja, Dona Benzarina, eu vou ter que ir atender em casa, mas seu José eu não atendo em casa não, ele vai ter que ir para a unidade. Seu José, ele é um paciente que anda, ele é um paciente jovem, ele é um paciente ígido, então ele vem para a unidade e me procura na unidade. Dona Benzarina, como é uma paciente de 102 anos, que está em cuidados paliativos, eu vou até a casa dela. Percebe que você está tratando seu José e Dona Benzarina de formas diferentes, mas conforme a necessidade dele. Se um consegue ir até a unidade,
massa você atender ele lá na unidade. Se aquele paciente não consegue ir, você vai até o paciente. Então, é um princípio-chave da equidade, né? Então, aqui seria equidade como primeiro foco. Aí ele vem, ao deshospitalizar paciente sem informar a equipe da APS, não houve observância ao atributo da atenção primária da, ou seja, você deshospitalizou a paciente e você não deu a contrarreferência. A atenção primária está lá, sem saber o que foi feito nesse serviço. Então, você não respeitou o princípio da coordenação do cuidado, que é o princípio de eu vou referenciar o paciente, mas eu também vou pegar ali a contrarreferência dele. Então, você não respeitou o princípio da coordenação. Aí, em seguida, ele diz, ao prestar assistência à dona Benzarina, em um contexto de terminalidade, a equipe da estratégia de saúde da família está praticando o atributo da atenção primária da, ou seja, você está tendendo a, eu sempre atendi dona Benzarina, tá? Eu tenho um cuidado continuado e todos os dias eu vou na casa dela para ver como ela tá e fazer ajuste de medicação. Então, eu estou tendo uma atenção, um vínculo com ela, uma continuidade desse cuidado. E, por fim, ele diz, diante da finitude, cuidar de dona Benzarina significa ter sensibilidade a aspectos bioéticos, ou seja, olhar ela como um todo, né? Ter atenção a aspectos bioéticos, técnicos, religiosos, culturais. Então, você está olhando a paciente como um todo, né? Você está olhando aspectos psíquicos, aspectos culturais, religiosos, aspectos físicos. Então, quando você para olhar o paciente como um todo, você está diante do princípio da integralidade. Então, resposta é para a gente, letra A, tá? Então, só para trazer para vocês, né, para esclarecer como é que esse assunto geralmente costuma cair aí na prova da SUSE. E dando continuidade, vamos começar discutindo um pouquinho agora, né? A gente vai casar com todos esses princípios que a gente viu do SUS e da atenção primária, agora sobre a estratégia de saúde da família. Então, vamos discutir um pouquinho sobre a estratégia de saúde da família, tá? Com foco realmente na PNAB, na Política Nacional de Atenção Básica. O que é que eu queria que vocês soubessem em relação à estratégia de saúde da família, principalmente você que vai fazer SUS, tá? Então, na SUS cai muito um conceito-chave, territorialização. Quase toda prova vai ter um nome lá, territorialização. Você precisa saber o que é isso, tá? E muitas vezes a resposta da questão é territorialização, então cuidado. Galera, quando a gente fala de estratégia de saúde da família, ela surgiu para tentar realmente solidificar a atenção primária como um grande modelo de saúde do SUS. A gente já viu o surgimento do SUS, né? O SUS surgiu daquele modelo de saúde que era hospitalocêntrico e tal, e ele surgiu para reformular todo aquele modelo de saúde. E ele trouxe a atenção primária como modelo específico do SUS para estar ofertando saúde para todo mundo, né? Para tentar universalizar o acesso à saúde. Vou construir UBSs nos bairros, enfim, eu vou tentar descentralizar aqui os serviços de saúde para que todo mundo tenha acesso. Então, eu vou preconizar a universalização. Mas eu preciso sedimentar bem a minha atenção primária como modelo de saúde vigente do SUS. E eu sedimento a partir da estratégia de saúde da família. Então, a estratégia de saúde da família, ela surgiu como um modelo importante para ser utilizado lá na atenção primária, tá? E o foco realmente é alicerçar a atenção primária e solidificar ela como um grande modelo do SUS. E a estratégia de saúde da família, ela se baseia em dois princípios chaves, que é o princípio da territorialização e o princípio da descrição de clientela. Inclusive, na PNAB, eles vêm todos juntos, os dois princípios aí, e um parágrafo inteiro descrevendo esses princípios. O que é que quer dizer territorialização e a descrição de clientela? Galera, seguinte, ó, eu preciso pegar o mapa, tá? Daquela área onde está a minha UBS. Minha UBS está aqui e eu tenho um mapa aqui onde a minha UBS está. Certo? Então, eu preciso parar e estudar todo esse território daqui, que vai ser o meu território de atuação. Eu preciso entender os problemas de saúde daquela população, preciso entender a população, inclusive do ponto de vista demográfico, né? Se aquela população tem mais idosos, tem mais crianças, tem muita gestante. Então, eu preciso entender o contexto social, cultural, econômico daquela população e, inclusive, cadastrar aquela população inteira. Então, territorialização é isso, é você definir aquele território, conhecer todo aquele território e cadastrar as pessoas e fazer a descrição da clientela. Você cadastrar as pessoas que você vai atender, tá? Então, eu vou conhecer o território, vou conhecer as pessoas e vou cadastrar as pessoas que estão sob minha responsabilidade. Na hora que eu tenho tudo isso bem definido, meu planejamento de saúde, decola. Porque eu vou saber exatamente quais são as ações de saúde que eu vou fazer para o público que eu vou fazer, já que eu conheço direitinho a minha população. E a estratégia de saúde da família, ela tem aquilo que a gente já tinha conversado um pouquinho na hierarquização, né? Ela tem baixa densidade tecnológica, ou seja, ela não tem aparelho de ressonância, tomógrafo, tá? Mas ela tem aí uma alta capacidade de resolver problemas, desde problemas mais simples até problemas mais complexos. Então, a gente diz que é uma estratégia de alta complexidade. Eu vou resolver problemas de saúde mais simples, como parasitose, e vou resolver problemas de saúde mais complexos, como insuficiência cardíaca, enfim.
E a atenção, e a estratégia de saúde da família, hoje, na verdade, ela conta, segundo a PNAB, com uma equipe nuclear, com uma equipe central. Então, a equipe de saúde da família, tá? Ela tá sedimentada aqui nessa equipe central, que seria formado pelo médico, pelo enfermeiro, pelo auxiliar técnico de enfermagem e pelos agentes comunitários de saúde. Então, isso daqui seria a equipe de saúde da família, que pode ser uma equipe estendida, né? Ela pode contar aí com agentes de combates a endemias, cirurgião dentista e auxiliar técnico em saúde bucal. Isso daqui é a equipe de saúde da família estendida. Além disso, ainda tem outras equipes, que isso daqui já caiu na UFPB, tá? Ele perguntava qual era a composição da equipe de atenção básica. A equipe de atenção básica a gente tem médico, enfermeiro e os auxiliares e técnicos de enfermagem. E a equipe de ACS a gente vai ter o enfermeiro, liderando aí os agentes comunitários de saúde, tá? Lembrar também que quando surgiu o programa Previne Brasil, que foi aquele programa que surgiu em 2019, que realocou, na verdade, né, que tentou, na verdade, reestruturar a redistribuição de verbas do governo federal para o governo municipal, esse programa não previu verbas para o NASF. E os NASFs foram extintos. Então, o que foi que aconteceu? Muitos NASFs foram descadastrados, já que a prefeitura agora precisava manter o NASF com o dinheiro do seu bolso, e muitas prefeituras fecharam os NASFs. E alguns profissionais do NASF, eles precisaram ser realocados. Então, surgiu aí essa lei em 2021, que realoca fisioterapeuta e terapeuta ocupacional para estar integrando essas equipes daqui de saúde da família, tá? Então, hoje, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional podem sim estar integrando equipes de saúde da família, tá? Graças a essa lei de 2021 para tentar realocar os profissionais do NASF. Lembrar que a estratégia de saúde da família, ela tem que cobrir 100% da população, a cobertura de 100% da população, e cada equipe vai ser responsável por 2.000 a 3.500 pessoas. Aí aqui, pessoal, um detalhe importante para quem vai fazer SURSE e ENARE, tá? Qual é o detalhe importante? Eles adoram perguntar sobre a agenda do médico e sobre vulnerabilidade da população. Então, só para a gente lembrar o seguinte, quanto mais vulnerável é aquela população, mais você vai se dedicar àquela população, o princípio da equidade. Então, se você tem uma população lá muito vulnerável, o ideal é que você seja responsável, por exemplo, só por 2.000 pessoas, já que a tua população é muito vulnerável. Se a tua população é menos vulnerável, tem poucos idosos, tem poucas crianças, você pode ser responsável por até 3.500 pessoas. Então, o que vai definir o tamanho daquele teu território é justamente a vulnerabilidade daquela população. Lembrar também que quando você para organizar a agenda do médico, essa agenda ela é organizada segundo duas demandas, né? A gente tem a demanda programática, que seriam as consultas marcadas, e a gente tem a demanda espontânea. E aí, o que é que a gente tem em relação a cada uma dessas demandas? A demanda programática, geralmente, ela é uma demanda onde você já agendou as consultas e, idealmente, na tua agenda, você tem que ter um espaço para demanda espontânea. Então, a SURSE cobra muito essa organização dessa agenda, tá? E o SUS Bahia, inclusive, colocou uma questão uma vez, onde colocava uma agenda de um médico e era uma agenda que a gente chama sob cardápio. O que é isso, tá? Então, é uma agenda que você organizava da seguinte forma: segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, eu colocava aqui, ó, o turno da manhã, o turno da tarde. Então, eu dizia o seguinte, ó, segunda de manhã eu vou atender só paciente hipertenso. Segunda à tarde eu vou atender só paciente diabético. Terça manhã eu vou atender só gestante. Terça à tarde eu vou atender só criança. Ou seja, você alicerçava a sua agenda conforme um cardápio, tá? Então, o que é que a gente começa a perceber? Isso daqui é completamente errado, tá? Então, a sua agenda tem que ser alicerçada com demanda programática, com espaço para demanda espontânea, e você não deve engessar horários para grupos específicos de pacientes. SUS Bahia adora colocar isso. Por quê? Porque o paciente que é hipertenso, se ele só tiver tempo de ir numa consulta na quarta-feira, ele vai ficar sem consulta, porque os hipertensos são só segunda de manhã, tá? Então, isso não pode acontecer. Outro detalhe importante é que cada ACS vai ser responsável por 750 pessoas no máximo, tá? E não existe um número mínimo ou máximo de ACS por equipe. Então, esses detalhes são importantes para as provas do Nordeste. Galera, lembrar que em relação ao funcionamento da unidade de saúde, ela tem que estar funcionando pelo menos 40 horas semanais. Ah, Fela, mas tem unidade que funciona mais de 40 horas semanais? Tem unidade que funciona até 60 horas semanais, 80 horas semanais. Mas a gente não sobrecarrega o profissional
Aí, nesse caso, você vai ter que contratar, por exemplo, 2 profissionais de cada classe. Tá? Então, eu vou contratar, por exemplo, 2 médicos. Um médico vai dar 40 horas semanais, o outro médico vai dar 20 horas semanais. Então, eu vou ter uma unidade aberta aí, de repente, por 60 horas. Quando é que a gente observa muito isso? Naquele programa Saúde na Hora. É um programa que veio, na verdade, tentar estender o horário de funcionamento das unidades básicas de saúde para que pessoas que trabalham de 8 até meio-dia, de 2 até 6 da noite, elas possam procurar a unidade de saúde após as 6 da noite. Elas possam procurar a unidade de saúde, por exemplo, no sábado, que a unidade vai estar aberta. E vai estar aberta por quê? Porque eu vou ter mais profissionais da mesma categoria, revezão do horário. Essa unidade, idealmente, tem que estar aberta no mínimo 5 dias por semana, tá? 12 meses por ano. Lembrar que os profissionais da equipe de saúde da família, eles têm uma carga horária de 40 horas por semana e só são cadastrados em uma única equipe. E a equipe de atenção básica, os profissionais, eles têm que cumprir no mínimo 10 horas por semana, com 3 profissionais por categoria, no máximo, na verdade, né, 3 profissionais por categoria, somando aí 40 horas por semana, tá? Então, veja que você pode ter mais profissionais da mesma categoria para tentar estender o horário de funcionamento da tua unidade básica de saúde. Programa Saúde na Hora, só para você se ligar e se lembrar que pode ser que caia. NASF, infelizmente, muitos NASFs foram descadastrados com o programa Previne Brasil, mas vale a pena a gente destacar que é um núcleo importante, que é um núcleo de referência às equipes de saúde da família. Por quê? Porque ele conta com vários profissionais, né? É uma equipe aí multiprofissional que conta com vários profissionais aqui, desde médico pediatra, geriatra, psiquiatra, educador físico, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, então tem vários profissionais aqui e a ideia é dar um suporte na tua unidade, tá? Então não existe um espaço físico, uma casa física, que seria o NASF. Então, o NASF vai até a tua unidade te ajudar e te dar suporte em relação a algum paciente que você não esteja conseguindo conduzir direito, tá? Então, tenho aqui uma criança, enfim, não estou conseguindo conduzir direito o caso aqui dessa criança, posso pedir ajuda ao NASF, aí vai vir um nutricionista e um pediatra para me ajudar em relação à condução da dieta dessa criança e em relação à condução aí de alguma doença que essa criança tenha. Vale a pena a gente destacar que quem vai conduzir sou eu, tá? Eles vêm para me dar um suporte. Eu não vou referenciar essa criança para o pediatra do NASF e vou dizer, ó, te vira aí com essa criança, tá? O paciente continua sendo meu. O NASF, ele vem para me dar um suporte. Então, o NASF não é uma porta de entrada do SUS. A porta de entrada vai ser sempre a atenção primária, tá? E o NASF dá suporte ali à estratégia de saúde da família. Existem 3 tipos de NASF em relação ao suporte no que diz respeito à quantidade de equipes que eles dão esse suporte, tá? Então, o NASF 1 vai dar suporte a 5 a 9 equipes, o NASF 2 vai dar suporte a 3 a 4 equipes e o NASF 3 vai dar suporte a 1 a 2 equipes. E só para a gente fechar aqui essa ideia central, tá? Lembrar que a SURSE, na verdade, ela gosta muito de cobrar aquilo que a gente tinha discutido, né? Essa estruturação e funcionamento e o agendamento dos pacientes. Então, lembre-se disso. Detalhe importante também para o ENARE, tá? Para a SURSE e para o ENARE. Você pode organizar a sua agenda e dar prioridade a algumas microáreas. Como é que isso acontece? Então, imagine que você tem uma microárea, você tem aqui a tua área, tá? Nessa tua área, você tem aqui algumas microáreas. Você tem microárea 1, 2, 3 e 4. E essa microárea 4 é uma microárea mais violenta, uma microárea de alta vulnerabilidade, essa microárea daqui, ó, uma microárea de alta vulnerabilidade, microárea com muito idoso, muita criança, muita gestante. E a microárea 1, geralmente é uma microárea que tem pessoas com poder aquisitivo mais alto e que a maioria aí faz uso de saúde suplementar. A maioria tem plano de saúde e não te procura. O que é que eu posso fazer? Eu posso, naquele mesmo dia, por exemplo, dizer, ó, eu vou ofertar mais consultas para o pessoal da microárea 4. Tá? Então, eu não posso deixar a microárea 1 descoberta, mas eu posso dizer, ó, hoje eu vou fazer 10 consultas, tá? Dessas 10 consultas, eu vou colocar aqui 5 para essa microárea, eu vou colocar 2 consultas para essa microárea, 2 para essa e 1 consulta para essa microárea daqui. Eu posso fazer isso? Pode. Isso aí é um princípio da equidade. Você está priorizando aquela microárea que é mais vulnerável, tá? Então, você pode organizar a sua agenda aí e priorizar aquela microárea que precisa muito de você. Obviamente, sem deixar de dar assistência para as outras microáreas, tá? Isso daí é algo importante. E ele fala, e a SUS cobra muito também sobre a cobertura de um UBS. Então, lembrar que essa cobertura tem que ser em 100% da população.
As questões da SURS em relação à agenda são muito parecidas com as questões do SUS Bahia, né, que também coloca essa questão de, eu vou atender só hipertenso de manhã, só diabético à tarde, isso não pode acontecer, tá? E lembrar que quando a gente fala das questões da CESPE, geralmente eles pedem muito sobre a organização das ações da equipe de saúde da família. Então, a gente lembrar que a equipe de saúde da família ela não faz só ações curativas, ela faz ações de promoção, de cura, de reabilitação. Então, a equipe de saúde, na verdade, ela faz diversas ações em saúde, tá? E é uma equipe que ela é muito responsável por acionar vigilância ambiental, se tiver um desastre natural, acionar vigilância epidemiológica. Então, essa equipe, ela está sempre atenta ao território. E ela intervém em relação a qualquer problema ali que possa atingir a saúde das pessoas. Vou te dar um exemplo. Imagina que uma fábrica foi construída ali naquele território e está poluindo um rio. Então, a equipe de saúde da família vai estar atenta a isso e vai chamar, por exemplo, a vigilância ambiental. Afinal, a poluição daquele rio pode interferir na saúde das pessoas daquela comunidade, percebe? Então, cuidado que a gente não faz só ações curativas, tá? Você faz ações aí bem amplas. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão, tá? É uma questão da UFPB de 2022 e é uma questão que te cobra, na verdade, especificamente a composição da equipe de saúde da família e da equipe de atenção básica. Então, só para a gente revisar, né? Vamos lembrar aqui que quando a gente fala de equipe de saúde da família, a gente está discutindo aqui 4 profissionais, tá? Então, a equipe de saúde da família vai ser médico, o enfermeiro, os técnicos de enfermagem e os agentes comunitários de saúde. Quando a gente fala de equipe de atenção básica, a gente está discutindo 3 categorias de profissionais: o médico, o enfermeiro e o técnico de enfermagem, tá? Não tem os ACS. Então, a UFPB queria que você soubesse especificamente disso. Aí ele pergunta aqui, ó, a última política nacional de atenção básica, que é a PNAB, tudo isso que a gente falou de estratégia de saúde da família foi retirada dessa política, tá? Dessa PNAB, instituída pela portaria aí de 2017, define a possibilidade da existência de 2 tipos de equipe. Ela define a possibilidade da existência de várias equipes, tá? Mas ele quer que você saiba 2, a equipe de saúde da família e a equipe da atenção básica. E ele diz que há uma diferença na composição nos 2 formatos. Qual é a diferença? A equipe de atenção básica não tem o ACS, que a letra A já responde pra gente. Ó, a equipe de atenção básica não tem um agente comunitário de saúde. A equipe que tem um agente comunitário de saúde é a equipe dos agentes comunitários de saúde, ou a equipe de saúde da família. A letra B diz, a equipe de saúde da família não tem técnico de enfermagem, falso, né? Tem o técnico de enfermagem, sim. A letra C diz, a equipe de saúde da família não tem agente comunitário de saúde, falso, a equipe de saúde da família tem. A equipe de atenção básica não tem técnico de enfermagem, falso, a equipe de atenção básica tem técnico de enfermagem. E, por fim, ele diz que a equipe de atenção básica tem apenas enfermeiro e técnico de enfermagem, falso, também tem um médico, tá? Então, resposta aí pra gente, letra A. Agora, dá uma olhada aqui nessa questão da CESPE, tá? De 2021, do segundo exame aí que teve em 2021. E ele pede aí pra gente avaliar cada uma dessas assertivas e marcar quais são as que estão corretas. Vamos lá, galera. Primeiro, ele diz o seguinte, ó, considere o processo de trabalho das equipes de estratégia de saúde da família. Então, a CESPE adora cobrar esses processos de trabalho das equipes, tá? Primeiro ponto, seria um processo de trabalho dessa equipe promover uma atenção integral, contínua e organizada, verdadeiro, né? Então, tá verdadeiro aqui pra gente. O 2, ele diz, promover a assistência resolutiva, preferencialmente a demanda espontânea e o primeiro atendimento às urgências por meio do acolhimento com escuta qualificada. Galera, estaria até certo se eles dissessem assim, promover a assistência resolutiva pela demanda espontânea e pela demanda programática e o primeiro atendimento às urgências, estaria até certo, mas ele diz preferencialmente, dê preferência à demanda espontânea. Não, você tem que dar preferência às 2 demandas, a demanda espontânea, mas a demanda programática também. Então, o 2 está falso para a gente já discutiu isso em relação à organização dos atendimentos. 3, planejar ações que promovam assistência apenas a grupos de risco, falso, né? Você vai promover ações de saúde para a população como um todo. Você pode até priorizar os grupos de risco, mas apenas para os grupos de risco, não. 4, realizar planejamento em saúde sem possibilidade para readequação, falso, né? Então, você faz o teu planejamento em saúde e se você sentir necessidade, você readequa aquele planejamento ali que você fez para aquela semana, para aquele ano, enfim, para aquele biênio. E, por fim, o 5, responsabilização sanitária em relação aos indivíduos e às famílias de um determinado território definido, verdadeiro, né? Então,
A equipe de saúde da família, na verdade, ela tem essa responsabilização sanitária, ambiental, em relação às famílias e em relação àquele território. Então, resposta aqui pra gente, ó, letra D, tá? 1 e 4 estariam verdadeiras. Dando seguimento, agora eu queria sair um pouquinho dessa parte de SUS, atenção primária, estratégia de saúde da família e focar um pouquinho aqui com vocês sobre indicadores de saúde. O que é que eu queria discutir em relação aos indicadores de saúde? Queria passar aqui a vista em todos os indicadores de saúde, tá? Então, vamos começar discutindo os indicadores de morbidade. O que é indicador de morbidade? É indicador de doença, tá? É um indicador que vai te trazer aí uma medida de frequência de doença. Então, a gente tem dois indicadores chaves, que seriam os indicadores de prevalência e de incidência. E aqui eu queria, né, chamar a atenção de vocês para um detalhe importante. O que é prevalência, galera? Cuidado para você não confundir. Veja, prevalência é o número total de casos de uma doença naquele território. Ah, Rafaela, mas a fórmula, na verdade, não é prevalência dividido pela população exposta. Galera, isso daqui é o coeficiente de prevalência. A prevalência é o número bruto dos casos, tá? Dentro daquele território, naquele período. Já a incidência é o número de casos novos. Ah, peraí, Rafaela, mas e se a questão trouxer assim, calcule a prevalência, eu vou botar só o número bruto? Não, a gente tem que ter muito bom senso, tá, pessoal? Tem questão que diz assim, a prevalência de casos de dengue foi de 3 casos naquela população. Isso está falso? Não. Está verdadeiro. A prevalência não é o número bruto. Já tem questão que diz assim, calcule a prevalência de dengue, ou seja, ele está pedindo para você calcular o coeficiente de prevalência. Então, você tem que ter um olhar realmente muito atento para saber se a questão ela está te pedindo com o nome prevalência, ela está te pedindo só o número total de casos ou ela está te pedindo coeficiente de prevalência, tá? Então, cuidado com isso. Muita questão coloca só prevalência, mas pede para você calcular o coeficiente. E outras questões colocam só prevalência e estão te cobrando o real conceito, que é o número bruto de casos, tá? Então, cuidado com isso. Quando a gente vai fazer os cálculos dos coeficientes, aí na prevalência a gente bota o número total de casos dividido pela população exposta, tá? Naquele período. E quando a gente vai calcular o coeficiente de incidência, a gente bota só os casos novos. Incidência é só caso novo, dividido pela população exposta naquele período, beleza? Prevalência total de casos, incidência só casos novos. Cuidado na hora da leitura dessa questão, tá? Teve uma questão, inclusive, da CESPE, que ela colocava uma tabela, acho que eram casos de Covid, e colocava aqui vários países, país 1, país 2, país 3, e colocava aqui casos de Covid em anos específicos, assim, 2020, em 2021, em 2022. E ela colocava aqui valores, tá? E ela pedia prevalência como prevalência mesmo, como esse número aqui absoluto de casos, certo? E ela dava, inclusive, a população de cada um desses países, a população total. Então, ela realmente queria o número bruto. E quando ela falava sobre coeficiente de prevalência, ela queria que você calculasse o coeficiente. Então, botar aqui o valor bruto dividido pela população. Então, tenham muito bom senso em relação a isso. E tem questão, por exemplo, questão da Bahia, que cobrou assim, qual a prevalência de dengue naquele período? E ela queria que você pegasse aqui o número e dividisse pela população exposta, tá? Então, não tem como a gente saber como a questão ela vai cair, mas eu quero só alertar vocês para ter esse olhar diferenciado, tá? Se pediu lá qual a prevalência e de repente você fez o cálculo e deu o coeficiente de prevalência, fecha o olho, marca a questão, não vai brigar com a questão, tá? A questão está pedindo a prevalência, mas na verdade o que ela queria era o coeficiente de prevalência. Cuidado para você não escorregar nisso. Outro coeficiente importante que já traz aí para a gente sobre dados relacionados à mortalidade é o coeficiente de letalidade. O coeficiente de letalidade, ele calcula o quão grave é uma doença. Então, ele te dá a gravidade da doença, tá? Então, ele calcula o quão grave seria essa doença aí. Como é que a gente faz esse cálculo? Você bota o número de óbitos dividido pelo número total de casos daquela doença. Então, digamos, em 2023, a gente teve 3 casos de óbito de dengue para cada 100 pessoas que estavam doentes. Então, o coeficiente de letalidade da dengue é de 3%. Ela mata 3 pessoas a cada 100 casos. Tá? Então, é só botar o número de óbitos dividido pelo número total de casos daquela doença. E em relação a outros coeficientes de mortalidade que adoram cair nas provas do Nordeste, a gente tem coeficiente de mortalidade geral, que dá pra gente o quê? O risco de você morrer de qualquer causa naquele país. Coeficiente de mortalidade geral, o risco de você ser brasileiro e morrer aqui dentro do nosso país. Então, a gente tem o número total de óbitos
que ocorreram por todas as causas, dividido pela população brasileira como um todo. A gente vai ter o coeficiente de mortalidade geral do povo brasileiro. E esse coeficiente de mortalidade você pode desmembrar em vários outros coeficientes, como, por exemplo, o coeficiente de mortalidade materna. O que é o coeficiente de mortalidade materna? É o risco de uma mulher morrer por causas relacionadas a parto, gestação ou puerpério. Então, perceba, se é o risco daquela mulher morrer por causas obstétricas, de uma forma geral, ela vai ser dado pelo quê? Pelo número de óbitos por causa materna. A mulher tem que ter morrido de causa materna, ou seja, não é uma mulher grávida que foi atravessar a rua e foi atropelada. Não é uma mulher grávida que foi numa farmácia e levou um tiro. Não é isso. Ela tem que morrer de causa materna, ela tem que morrer de causa relacionada à gestação, parto ou puerpério. Dividido, teoricamente, seria por o número de gestantes, né? A lógica seria essa. Número de óbitos por causa materna dividido pelo número de gestantes. Só que o número de gestantes a gente só tem, na verdade, quando saem os censos, de 5 em 5 anos. Então, idealmente, a gente usa o quê? O número de nascidos vivos, que dá pra gente uma ideia mais ou menos próxima ao número de gestantes, tá? Você está levando em consideração que cada nascido vivo teve uma gestante ali para dar a luz para ele, beleza? E em relação à mortalidade materna, isso daqui é super importante para quem vai fazer SES-PE e para quem vai fazer SUS Bahia, tá? São duas bancas que amam colocar isso daqui. Lembrar que mortalidade materna diz respeito ao quê? A morte materna. Você tem que ter morrido de causas relacionadas à gestação, parto e puerpério. E a gente chama, na verdade, essas causas, a gente divide essas causas em causas obstétricas diretas e indiretas. Causas obstétricas diretas são o quê? São aquelas causas realmente relacionadas ali a patologias que surgiram na gestação, parto ou puerpério. Então, foi aquela mulher que teve uma DPP, que foi para cesariana, morreu de um choque hipovolêmico. Veja que ela só morreu porque ela teve uma doença que está intimamente relacionada à gestação, parto e puerpério. Tá? Se ela não tivesse gestante, ela não tinha morrido. Já as causas obstétricas indiretas, a paciente já tem alguma doença que é agravada pela gestação, parto ou puerpério. A direta, a doença surge da gestação, parto ou puerpério. A indireta, a doença é agravada pela gestação, parto ou puerpério. É a mulher que tem uma valvopatia e essa mulher, de repente, ela engravida, aumenta o volume circulante efetivo dela, descompensa essa valvopatia, ela tem um edema agudo pulmonar e ela morre. Ela já tinha valvopatia, tá? Mas ela ficou descompensada por causas relacionadas à gestação, parto ou puerpério. E ainda existe o que a gente chama de morte materna tardia. Essa morte materna tardia, ela difere um pouco da morte materna, porque a morte materna são aquelas mulheres que morreram de causas relacionadas à gestação, parto ou puerpério até 42 dias, que não é até o puerpério, até o final desse puerpério, então até 42 dias pós-parto. As causas de morte materna tardia são aquelas mulheres que também morreram de causas ainda relacionadas à gestação, parto ou puerpério, mas que morreram de 42 dias a 1 ano, a 365 dias. Vou te dar um exemplozinho. Paciente teve um descolamento de placenta, foi para uma cesariana de urgência, retiraram o bebê, a paciente ficou até bem, só que a paciente, na verdade, teve um choque hipovolêmico, teve um CIVD e foi direto para UTI. Essa paciente, ela foi evoluindo, tá? Ela estava até melhorando, mas ela teve aí uma infecção da cesariana. Veja que tudo é porque essa mulher, ela estava gestante, né? Ela fez a cirurgia porque era uma cesariana, porque ela estava gestante, e a cesariana dessa mulher infectou, ó. E aí a paciente ficou internada, lutando contra essa sepse por 50 dias. E morreu aí 50 dias após o parto. Isso daqui é um exemplo de morte materna tardia. Ela morreu de causa relacionada à gestação, parto e puerpério. Ela morreu da causa relacionada ao parto, que foi a infecção da cesariana, mas ela morreu após os 42 dias, tá? Então é uma morte materna tardia. Dando continuidade, vamos discutir um pouquinho sobre coeficiente de mortalidade infantil, tá? Pra gente fechar esses coeficientes daqui e a gente fazer algumas questões. Percebe que coeficiente de mortalidade infantil, na verdade, é um coeficiente que ele mede muito, inclusive, o quão desenvolvido é aquele país, tá? A gente utiliza muito esse coeficiente para medir, assim, o grau de saúde, se realmente é um país que oferta uma saúde de qualidade para as pessoas. Por quê? Porque ele mede, na verdade, o número de óbitos em menores de 1 ano. Então, ele dá pra gente uma ideia de quanto aquela população mais vulnerável, né, que é um bebezinho aí com menos de 1 ano, está morrendo. Então, ele mede o número de óbitos em menores de 1 ano e ele divide pelo número de nascidos vivos, para saber a proporção
de bebezinhos que estão morrendo antes de completar o primeiro ano de vida. Então, ele é um excelente coeficiente para a gente medir o índice de desenvolvimento daquele país, para você medir se aquele país é um país realmente desenvolvido, que oferta uma saúde de qualidade, tá? E esse coeficiente a gente desmembra em alguns componentes. No coeficiente neonatal precoce, né, o coeficiente de mortalidade neonatal precoce, que mede o quê? A quantidade de crianças que morrem de 0 até 6 dias. O neonatal tardio, a quantidade de crianças que morrem de 7 até 28 dias, e o pós-neonatal, a quantidade de crianças que morreram aí de 28 dias a 1 ano. O que é que eu queria destacar para vocês? Perceba que o neonatal precoce e tardio, esses dois daqui, neonatal precoce e tardio, são dois coeficientes que eles trabalham, na verdade, crianças que morreram muito jovens, né? De 0 a 6 dias, de 7 até 28 dias. Então, as principais causas de morte aqui nesses dois coeficientes, nesses dois componentes, vão ser o quê? Malformações congênitas, uma criança que morreu aí decorrente de alguma malformação cardíaca, tá? Não resistiu a uma cirurgia, nasceu aí com tetralogia, alguma coisa que a criança faleceu. Então, malformação congênita e afecções periparto. Ou seja, a criança nasceu com a circular de cordão, você tentou um parto normal, você diagnosticou aquela circular na hora desse parto normal, a criança nasceu muito molenguinha, né? E você fez toda a reanimação, ela teve ali aquela asfixia periparto, não voltou do ponto de vista neurológico totalmente, ficou entubada. Lá no 10º dia a criança morre. Tá? Então, percebe que as principais causas vão ser afecções periparto e malformações congênitas. E o pós-neonatal, percebe que já é uma criança maiorzinha? Por exemplo, uma criança de 6 meses. Essa criança aqui, ela já está em casa, né? Ela já teve alta, ela foi embora para casa com os pais e provavelmente ela vai morrer de quê? De falta de vacinação. Então, ela não foi vacinada, por exemplo, para sarampo e contraiu sarampo lá na comunidade. Ela morre aqui de uma diarreia, ela morre de uma doença respiratória, de uma bronquiolite, de uma pneumonia. Então, veja que o pós-neonatal, ele está muito associado a condições de higiene, de saneamento básico, a condições relacionadas à comunidade em que aquela criança vive. Então, o pós-neonatal é de todos esses componentes o que mais eu consigo mexer. Como? Fazendo políticas públicas de saúde em relação a saneamento básico, a vacinação, a incentivar o aleitamento materno. Então, pós-neonatal é o que mais eu consigo mexer. E foi o que mais caiu, foi o componente que mais caiu, porque a gente investiu em políticas públicas de saúde, investiu em programas de imunização. Então, foi o que mais a gente conseguiu mexer e a gente conseguiu reduzir, tá? Em relação às provas agora, tá? Então, CSPE e SUS Bahia lembrar, na verdade, né, que eles cobram muito os conceitos dos indicadores. Então, ele não cobra só que você calcule, né? Calcula aí o coeficiente de mortalidade materna, tá? Ele não cobra só isso, ele cobra que você saiba o que é que aquele coeficiente ele está trazendo ali. Então, o número de crianças que morrem antes de completar o seu primeiro ano de vida, o pós-neonatal é o que mais a gente mexeu, é o que mais a gente caiu. Então, ele cobra toda essa lógica em relação aos conceitos dos indicadores. Enquanto que a SUS, ela cobra só os cálculos, tá? Então, CSPE e SUS Bahia, ela cobra que você saiba realmente esses indicadores, que você saiba todos os conceitos, além, claro, de saber calcular. Já a SUS, ela é bem mais seca, tá? Ela cobra que você vá lá e calcule aquele indicador. Dá uma olhada agora nessa questão aqui do SUS Bahia, é uma questão, que traz pra gente esses conceitos. Ele diz o seguinte, ó. Jovem com gestação de 26 semanas apresentou síndrome HELP e após interrupção da gestação foi encaminhada para a UTI da maternidade. Decorridos 11 dias de nascido, o recém-nascido vem a óbito. Então, ele morreu aqui, ó, com 11 dias. Galera, se ele morreu com 11 dias, a gente tá falando de qual componente? Só pra gente ir treinando aqui, o neonatal tardio. E 45 dias pós-parto, ainda na UTI, a jovem também veio a óbito. Então, morreu mãe e bebê, tá? Então, aqui morreu um neonatal tardio, vai ser o coeficiente neonatal tardio, e aqui vai ser o coeficiente de mortalidade, mas, na verdade, a gente tá discutindo aqui a mortalidade mais tardia, tá? A mortalidade materna tardia. Aí ele diz, considerando esses dados, indica a classificação epidemiológica da morte do recém-nascido. Então, a classificação epidemiológica da morte dele vai ser o quê? Uma morte neonatal tardia. Aí ele diz, indica a classificação epidemiológica da morte da jovem com relação ao período da morte para fins de notificação. Aqui a gente está diante de uma morte materna tardia, foi acima de 42 dias.
Mas ela morreu de causa relacionada à gestação, parto e puerpério? Sim. Tá? Então, veja que ela teve uma gestação, teve um parto com uma série de complicações e morreu em decorrência dessas complicações. Mas ela morreu 45 dias aí, ou seja, acima desses 42 dias. Então, ela é uma morte materna tardia, tá? É morte materna ainda, mas é tardia. E, por fim, ele diz, indique a classificação epidemiológica da morte da jovem com relação à causalidade em relação à gestação, para fins de notificação. Então, a gente tem aqui um exemplo, na verdade, de morte materna obstétrica direta. Veja que ela era uma gestante saudável, tá? E ela apresentou realmente uma doença que teve aí um surgimento em decorrência de gestação, parto ou puerpério. Ela não era uma pessoa que já tinha, por exemplo, uma diabetes, e quando ficou gestante, ela piorou aí do ponto de vista glicêmico, tá? Veja que era uma gestante saudável, e ela, durante a gestação, desenvolveu síndrome HELP, e ela saiu aí tendo uma cascata de eventos que culminou no óbito dela. Beleza? Então, isso daí é uma causa obstétrica direta. Ela era saudável, ela desenvolveu a doença durante gestação, parto ou puerpério. Aí dá uma olhada agora nessa questão simples, né? Questão mamão com açúcar da CSPE e vê o que a questão cobra pra gente, né? O coeficiente de mortalidade infantil expressa o seguinte, ou seja, ele quer o conceito, né? Quer que você saiba a fórmula. Expressa pra gente o quê? Os óbitos de crianças com menos de 1 ano dividido pelo número de nascidos vivos. Então, a gente vai só procurar essa alternativa aí, ó. Razão entre número de óbitos em menores de 1 ano pelo total de nascidos vivos. A letra A traz razão de número de óbitos em menores de 5 anos, não, em menores de 1 ano. Aqui, letra B, menores de 2 anos, não, menores de 1 ano. A letra C diz a razão entre o número de óbitos em menores de 28 dias, na verdade aqui é o coeficiente neonatal tardio, tá? E por fim ele diz a razão entre o número de óbitos em menores de 18 meses, não, né? Não é menor do que 1 ano e meio, é menor do que 12 meses, beleza? Dando continuidade, né, vamos agora para o nosso quarto assunto, onde a gente vai discutir um pouquinho sobre classificação dos estudos epidemiológicos. E aqui eu te trago um plus, né? Esse assunto aqui não é importante só para o Nordeste. Esse assunto é importantíssimo para quem vai fazer provas do Sudeste, principalmente as provas de São Paulo. Prova de São Paulo sempre vai ter questão relacionada a estudos epidemiológicos, tá? Então cai muito aqui no Nordeste, mas também cai muito no Sudeste. Então, vamos começar só discutindo um pouquinho os estudos epidemiológicos e a gente tem aí, de cara, né, algumas diferenciações que a gente consegue fazer quando a gente fala de estudos epidemiológicos de uma forma geral. Então, esses estudos, eles podem ser intervencionistas, ou seja, realizarem uma intervenção no paciente, ou eles podem ser só observacionais, que são aqueles estudos que só observam. Em relação aos estudos observacionais, eu posso observar uma única vez ou eu posso observar mais de uma vez. Se eu observar uma única vez, seriam estudos transversais. Se eu observar mais de uma vez, seriam estudos longitudinais. E eu posso observar daqui para frente, seriam estudos prospectivos, e posso observar daqui para trás, que seriam estudos retrospectivos. E, além disso, esses estudos eles podem ser de agregado, ou seja, eu vou observar uma população como um todo, eu vou entrar num DataSUS e vou observar aquele agregado populacional, ou ele pode ser estudos só individuais, onde eu vou pesquisando de pessoa por pessoa, tá? De paciente por paciente. Então, com base nisso, a gente consegue destrinchar aí diversos modelos de estudo. E eu queria começar discutindo com vocês os modelos observacionais transversais. A gente tem basicamente dois: estudos ecológicos e estudos transversais ou corte seccional ou estudo de prevalência. O que é que diferencia eles? Aqui, ó, o ecológico é um estudo de agregado, o transversal é um estudo individuado. Vou te dar um exemplo. Eu quero de você que você saiba a prevalência de diabetes na tua comunidade lá da unidade que você atende. Você pode fazer 2 desenhos, né? Eu posso parar e dizer, olha, eu já sei que vai ser um estudo de prevalência, então eu já sei que vai ser um estudo que transversal, eu só preciso observar o paciente uma vez para saber se é diabético ou não preciso acompanhar, tá? Só que eu posso simplesmente entrar no DataSUS ou entrar na plataforma da vigilância epidemiológica da minha cidade, botar lá o meu bairro, a minha comunidade e eu puxo o dado. E vai estar lá, a prevalência de diabetes naquela população vai ser de 28%. 28% daquela população é diabética. Eu olhei o quê? Um agregado. Eu olhei um banco de dados, fui lá, baixei esse banco de dados, olhei o meu agregado, percebe?
Então, isso é um estudo ecológico. Ou eu posso realmente sair pesquisando de paciente por paciente. Então, eu posso bater de casa em casa e perguntar: o senhor tem diagnóstico de diabetes? O senhor tem diagnóstico? A senhora tem diagnóstico? Então, sair olhando de um por um. É um estudo individuado. Se for individuado, vai ser um corte transversal. Se for de agregado, vai ser um estudo ecológico. Então, esses dois estudos, eles são observacionais e são transversais. O que muda é a população, é como eu vou abordar essa população, se um agregado populacional ou se eu vou abordar de um por um. Outros estudos observacionais, agora longitudinais, ou seja, saí do meu transversal, que eu observo uma única vez, e agora eu estou indo para um estudo longitudinal, onde eu observo aquela pessoa ali por muito tempo. Tá? Então, eu posso observar por 2 dias, por 3 dias, por 10 anos, mas eu vou observar mais de uma vez. Eu vou continuar a observação daquela pessoa. É um estudo longitudinal. Esse estudo, na verdade, né, esse desenho, ele pode se desenrolar de duas formas. Aí aqui, galera, eu preciso que você pare e preste atenção aqui comigo para um detalhe importante. Tudo o que vai diferenciar aqui coorte e caso controle é da onde você parte, tá? Então, bota isso na tua cabeça. Veja só, coorte e caso controle vão ser estudos que eu vou observar, eu não vou fazer intervenção, tá? E outro detalhe importante é, eu vou observar esse paciente em mais de um momento. Vai ser um estudo longitudinal. Agora, o que vai definir aqui a diferenciação vai ser da onde eu parto. Veja, eu posso partir do fator de risco rumo à doença. Vou te dar um exemplo. Quero observar cigarro, quem fuma, se essa pessoa tem uma tendência maior a ter câncer de pâncreas. Tá? Então, eu posso fazer 2 tipos de estudo. Posso pegar gente que fuma, gente que não fuma e acompanhar durante 10, 20, 30 anos para ver quem vai desenvolver o câncer de pâncreas. Então, eu parti do fator de risco rumo à doença. Ou eu posso pegar quem já tem o câncer de pâncreas hoje, então eu pego pessoas que têm o câncer de pâncreas, pessoas que não têm o câncer de pâncreas e olho para o passado dessas pessoas para ver se elas fumaram nesse passado. Então, eu estou partindo da doença, olhando o passado e indo atrás do fator de risco, percebe? Então, a única diferença aqui para tu ter o pulo do gato e acertar todas as questões é essa, é você saber de onde parte. Coorte parte do fator de risco rumo à doença. Eu vou pegar fumante, não fumante e vou acompanhar durante 10, 20, 30 anos para ver quem vai desenvolver a doença. Já caso controle, ele parte da doença, olha o passado das pessoas para ir atrás do fator de risco, mas ele parte da doença. Então, ele pega gente doente, gente sadia e olha para o passado dessas pessoas para procurar o fator de risco no passado. Por isso que o nome do caso controle é caso controle. Caso, ele parte do caso da doença, olhando para o passado e indo atrás do fator de risco. Fechamos isso daqui, então vamos só trazer alguns detalhes, né? Coorte, ele vai ser, como a gente tinha discutido, um estudo observacional, longitudinal e individuado, tá? E ele parte do risco, do fator de risco da exposição rumo à doença. Ele pode ser prospectivo ou retrospectivo. Vou te dar exemplos. Prospectivo é pessoa que fuma, pessoa que não fuma, vou observar daqui para frente para ver quem vai desenvolver o câncer de pâncreas. Retrospectivo seria o quê? Eu vou lá no meu SAMI do meu hospital, tá? Eu vou lá no local que guardam os prontuários. Vou pegar prontuário de gente que fumou lá na década de 90, tá? Então, vou pegar prontuários da década de 90 de fumantes e de não fumantes e vou sair lendo esses prontuários até hoje para ver quem desenvolveu a doença. Peguei o fator de risco lá nesse passado e saí lendo para ver quem hoje desenvolveu a doença. A partir do fator de risco rumo à doença. Mas eu peguei os prontuários e saí lendo os prontuários até hoje para ver quem desenvolveu a doença. Esse é um exemplo de coorte retrospectiva. Além disso, a coorte ela calcula uma medida de associação importante, que é o risco relativo, que vai ser dado pela incidência dos expostos dividido pela incidência dos não expostos. E ela vai ser excelente para exposições raras, para fator de risco raro. Por quê? Porque eu já parto do fator de risco. Então, eu já seleciono quem tem um fator de risco raro de agora, tá? Caso controle, galera, a gente já viu que vai ser um estudo observacional, longitudinal e individuado, que vai partir da doença do caso e vai olhar o fator de risco no passado da pessoa. Então, ele vai ser retrospectivo. Vai ser um estudo que vai calcular uma medida de associação chamada odds ratio, que a gente chama essa medida de fórmula do peixinho. Por que isso? Porque é uma fórmula que ela vai ser dada por aquela tabela. A gente vai botar aqui, ó, gente, doente, casos. Aqui os controles, os não doentes.
Aqui eu vou botar gente exposta, botar aqui ó, exposição mais e gente não exposta, exposição menos. E aqui eu vou colocar os valores, ó, A, B, C e D. E essa fórmula é dada como? Ó, A vezes D dividido por B vezes C. Boto um olhinho aqui, uma boquinha, formei o peixinho. Então, a fórmula é essa, ó, A vezes D dividido por B vezes C. Fórmula do odds ratio, é a medida de associação mais comum dos casos controles. E vai ser ótimo para quê? Para doenças raras, porque eu já parto da doença, eu já parti do caso. Se eu parto da doença, eu já posso selecionar o povo com a doença rara agora, tá? Diferente de uma coorte, que eu parto de um fator de risco, se eu for estudar uma doença rara, eu posso acompanhar essas pessoas expostas aí por 10, 20, 30, 50 anos e ninguém desenvolveu a doença, porque a doença é rara. Já no caso controle, eu já parto da doença, então já seleciono quem tem a doença agora, tá? Então vai ser bem importante para doenças raras. E agora a gente vai dar um passinho para frente para entender um pouco os ensaios clínicos. Os ensaios clínicos são diferentes de tudo isso que a gente viu, porque são estudos de intervenção. Eu vou fazer uma intervenção no paciente. São sempre estudos prospectivos e eu sempre vou testar alguma coisa nova. Uma droga nova, uma vacina nova, uma intervenção nova. Então, como é que eu faço? Eu seleciono os indivíduos. Um grupo vai receber placebo, um grupo vai receber a droga nova. E em seguida eu vou avaliar se eles desenvolveram ou não o desfecho. Tá? Então, por exemplo, eu estou estudando uma droga nova, vou selecionar pacientes diabéticos. Um grupo vai receber a medicação padrão para diabetes, tá? E o outro grupo vai receber a medicação nova, que eu inventei. E vou acompanhar esses pacientes aí para ver, por exemplo, quem curou da doença. Que eu acho que essa droga nova vai curar a pessoa da doença. Então, eu acompanho ali ao longo do tempo para ver quem curou. Tá? Quais são as grandes vantagens? Eu vou conseguir randomizar os pacientes. Então, eu consigo pegar os indivíduos e alocar de forma aleatória ali entre os dois grupos. Pego todo mundo diabético e aloco ali de forma aleatória. Então, randomizo. Isso faz com que os grupos eles se tornem muito homogêneos, eles são muito parecidos. Se tem 3 mulheres e 2 homens nesse grupo aqui, intervenção, também tem 3 mulheres e 2 homens. Então, os grupos ficam muito parecidos e a análise dos dados fica mais fidedigna. E eu ainda consigo cegar os participantes e o avaliador. Se tem um endocrinologista, né, que foi contratado por mim para estar avaliando os pacientes, para estar fazendo, por exemplo, consultas semanais para ver quem curou da doença, o endocrinologista ele vai ser cegado. O endocrinologista ele não vai saber se ele está atendendo ali um paciente que recebeu placebo, a medicação padrão, e o paciente que recebeu a medicação nova. Ele não sabe, ele vai tratar todo mundo igual. E nem o paciente. Eu entreguei só o comprimido. O paciente não sabe se está ingerindo a metformina ou se está ingerindo a medicação nova. Ele não sabe se está ingerindo ali uma pílula de farinha ou a medicação nova. Então, nem o paciente sabe e nem o examinador. Quais são as grandes desvantagens? Eu tenho que ter muito cuidado para não incorrer em problemas éticos. Exemplo, imagina que eu descobri aí uma doença nova para diabetes. E aí eu vou alocar os pacientes em 2 grupos e um grupo recebe placebo e outro grupo recebe a droga nova. Isso aí é um problema ético importante, porque eu sei que a pessoa tem diagnóstico de diabetes, eu vou deixar a pessoa sem tratar, recebendo placebo? Então, não posso. Eu tenho que ter um cuidado importante em relação a problemas éticos. Se é uma pessoa doente e já tem um tratamento para aquela doença, um grupo recebe o tratamento padrão e outro grupo recebe a medicação nova, tá? São estudos bem caros e são estudos difíceis de fazer. Você precisa realmente ter programas de randomização, você precisa ter uma cautela para cegar realmente essas pessoas, para as pessoas não saberem em qual grupo estão, tá? Então, são estudos bem caros e são estudos difíceis de você fazer. Enari ama cobrar estudos epidemiológicos, tá? Ama. Então, vá certo que cai uma prova, ou cai uma questão no Enari de estudos epidemiológicos. E, geralmente, eles cobram que você saiba o desenho daquele estudo, tá? Então, o que ele quer é isso. Aqui, por exemplo, nessa questão, ele bota, ó, com base no exposto, é correto afirmar que se trata de um estudo o quê? Então, vamos ler junto o estudo. Um grupo de pesquisadores pretende avaliar a associação entre tabagismo e episódios de pneumonia bacteriana entre adultos em uma certa comunidade. Para isso, decidem acompanhar toda a população adulta de uma pequena cidade e restringir todos os casos de pneumonia bacteriana ao longo de um ano. Então, eles querem avaliar a associação entre tabagismo como fator de exposição e o desfecho à doença, que seria a pneumonia bacteriana. Já sei qual é o fator de exposição e já sei qual é o desfecho. A informação sobre a exposição ao tabaco será obtida a partir de um questionário, o qual será enviado por correio antes do início do estudo, aos 6 meses e de acompanhamento e logo ao final do estudo. Ou seja, eu vou observar você 3 vezes. Eu vou te enviar um questionário,
né? Eu vou te observar 3 vezes e eu quero ver quem dessas pessoas vão desenvolver a pneumonia. Então, veja aqui, eu mando para você esse questionário, né? Você responde o questionário, ou seja, eu te olhei em 3 momentos diferentes, eu não te olhei uma única vez, então eu já sei que ele vai ser um estudo longitudinal, já sei que é um estudo observacional, não tô fazendo intervenção em ninguém, tá? Então não é um estudo experimental, é um estudo observacional. E eu tô fazendo o quê? Eu tô mandando para você eu tô observando você, na verdade, ao longo desse estudo, em relação ao teu fator de exposição, para ver quem desenvolveu a doença. Então, eu parti do fator de risco, observando várias vezes, aí 3 vezes no ano, para ver quem desenvolveu a pneumonia bacteriana, para ver quem desenvolveu a doença. Que estudo é esse que você parte do fator de risco para ver quem desenvolveu a doença ao longo do ano? É um estudo de coorte. Então, a gente está diante de um estudo observacional prospectivo de coorte, beleza? Experimental você já corta logo, né? A gente só iria ficar ali com observacional. E aqui, ó, letra E traz observacional de corte transversal. Corte transversal, eu só ia observar essa pessoa uma única vez. Tá? Então, não foi o caso. Aqui você vai observar 3 vezes no ano. Então, já corta o corte transversal. E aqui a gente tá vendo que é um estudo prospectivo, né? Você vai observar ao longo daquele ano. Você não tá olhando o passado da pessoa. Então, não é estudo retrospectivo, tá? Como é que seria, nesse mesmo desenho daí, um estudo retrospectivo de caso controle? Se eu parasse agora, final de 2023, eu fiz o seguinte... Peguei todas as pessoas que tiveram ou que têm, nesse momento, pneumonia bacteriana. Peguei os casos, pacientes com pneumonia bacteriana e pacientes sem pneumonia bacteriana. Pneumonia bacteriana ausente. E olhei para o passado dessas pessoas para saber quem fumou, quem foi tabagista. Então, isso daí seria um exemplo de caso controle, tá? Dá uma olhadinha agora nessa questão da CESPE. É uma questão que ela... Sempre, todo ano, cai uma questão idêntica a essa, tá? A única coisa que muda, obviamente, é o desenho do estudo. Vê o que ele pede aqui pra gente, ó. Trata-se de um estudo observacional, retrospectivo, aí você já fica com o pé atrás, velho. Observacional, retrospectivo, muito provavelmente é quem? Caso controle, tá? Existem coortes retrospectivas, então vamos ler com mais cautela. Mas, muito provavelmente é caso controle, no qual os dados são coletados a partir de informação do passado. Parte do desfecho para investigar fator de risco. Acabou, minha gente, é caso controle. Partiu da doença para investigar o fator de risco, a partir dos casos e dos controles para investigar fator de exposição. Caso controle. E aí a gente fecha aqui a nossa questão. E para a gente encerrar aqui a nossa semana de revisão aí do Nordeste, claro que não poderia faltar a parte de bioética, tá? Vale a pena a gente destacar que bioética, galera, e... estudos epidemiológicos, chove na prova do SUS Bahia. Então, muita atenção aí quem vai fazer SUS Bahia, que são tópicos que caem muito, tá? SUS Bahia adora uma pesquisa. Ela adora colocar tópicos relacionados à pesquisa científica, tá? De uma forma geral. Adora cobrar quem é comitê de ética, o que é uma folha de rosto, tá? Então, fica atento, né? Que eles adoram cobrar tópicos relacionados a estudos epidemiológicos e à pesquisa de uma forma geral. O que é que eu queria trazer para vocês em relação à bioética, né? Bioética está presente nessas 5 provas, né? Prova da Bahia, Pernambuco, Ceará, Paraíba e a prova do ENARE. ENARE todo ano tem uma questão de bioética, tá? CSPE todo ano tem uma questão cobrando esse slide daqui, o princípio, tá? SURSE, todo ano tem uma questão cobrando aí algum artigo específico do Código de Ética Médica. Veja que as vertentes da prova, elas são meio que diferentes, tá? Mas tudo que eu trouxe aqui, a gente vai revisar aí para as 5 provas, certo? Esse slide daqui, se você vai fazer CSPE, minha gente, tem que saber esses princípios. É batido. CSPE, toda vez, bota uma questão de princípios da bioética. Chega e enche o saco. Você já sabe que vai ter uma questão ali de princípios da bioética. Então, vamos trabalhar um pouquinho, tá? Esses princípios. Quais seriam os 4 princípios da bioética? A gente tem um primeiro princípio chamado beneficência. O que é esse princípio da beneficência? Eu preciso fazer sempre o bem para o meu paciente. Eu vou maximizar ali o bem que eu vou fazer para o meu paciente. Existe um princípio chamado não maleficência, que é o quê? Eu vou minimizar o máximo de mal que eu posso fazer para o meu paciente. Quando é que você usa na prática esse princípio da não maleficência? Quando você diz assim, eita, paciente hipertenso, posso fazer para o paciente droga A ou droga B? As duas vão ser ótimas para o paciente. Estou fazendo aqui um benefício para o paciente.
Só que essa droga B provavelmente vai causar mais efeito colateral nesse paciente. Então, eu não vou fazer a droga B, não, eu vou fazer a droga A. Ou seja, você está minimizando o mal que aquela droga pode fazer para o paciente. É o princípio da não maleficência. Eu vou causar o menor dano possível para o paciente. Princípio da autonomia, que é o princípio que a CSPE e o SUS Bahia cobram muito como TCLE, o termo de consentimento livre e esclarecido. Que quer dizer o quê? Eu vou respeitar a vontade do meu paciente. Eu vou respeitar a vontade do meu voluntário de uma pesquisa. Como? Com o TCLE, o termo de consentimento livre e esclarecido. Na hora que você é chamado para ser sujeito de uma pesquisa, que eu te dou o TCLE, que você lê e você assina lá esse TCLE, você está dizendo que você concorda. Tá? Você está dando o aval para ser sujeito de uma pesquisa. Então, o princípio da autonomia, na medicina, ele está alicerçado nisso. Eu preciso respeitar a vontade do meu paciente, tá? E existe o princípio da justiça, que é muito parecido com o princípio da equidade, que eu vou tratar as pessoas de maneira igual, mas eu vou priorizar as pessoas que mais precisam de mim. Tem uma pessoa que precisa mais, eu vou priorizar essa pessoa. Beleza? CSPE, isso daqui é praxe. O que é que SURSE, o FPB e ENARE, SUS Bahia, vez ou outra, colocam? Código de Ética Médica. O que é que o Código de Ética Médica traz pra gente aqui? Que eu só queria trazer alguns detalhes importantes para trazer para vocês a aplicabilidade de alguns princípios, tá? Primeiro, tem um artigo 26 do Código de Ética Médica que diz assim, ó, é vedado ao médico deixar de respeitar a vontade de qualquer pessoa considerada capaz física e mentalmente e em greve de fome ou alimentária compulsoriamente, devendo cientificá-la das prováveis complicações do jejum prolongado. É proibido ao médico deixar de respeitar a vontade de qualquer pessoa que está fazendo greve de fome. Qual é esse princípio? Autonomia. Eu vou respeitar a vontade desse paciente. Agora, preste atenção e vamos ler o artigo 26 inteiro, tá? Eu trouxe ele desmembrado aqui para vocês entenderem um ponto-chave. Vê o que é que o artigo fala. É vedado ao médico, é proibido ao médico deixar de respeitar a vontade de qualquer pessoa considerada capaz física e mentalmente em greve de fome, ou alimentá-la compulsoriamente, devendo cientificá-la das prováveis complicações do jejum prolongado. Aí o artigo finaliza dizendo assim, e na hipótese de risco iminente de morte, você vai tratar a pessoa. Na hipótese de risco iminente de morte, a pessoa perdeu a consciência, você vai, passa uma sonda e alimenta a pessoa. Você vai fazer ali uma dieta, uma NPT. Ou seja, no risco iminente de morte, você tem que fazer o bem para o paciente. Você não vai mais respeitar a autonomia do paciente. O que é que isso quer dizer para a gente? Que desses 4 princípios, o princípio mais importante é o da beneficência. Eu sempre vou respeitar a vontade do meu paciente, até o paciente estar em risco iminente de morte. Se ele estiver em risco iminente de morte, eu esqueço a autonomia, eu vou fazer o bem para o meu paciente, tá? Eu esqueço ali o processo de autonomia dele e eu preciso implementar medida para fazer o bem para o paciente. Então, o princípio da beneficência sempre se sobrepõe aos outros princípios. No Código de Ética Médica, quando ele fala isso, né, eu tenho que respeitar a vontade do meu paciente, mas no risco iminente de morte, eu vou fazer o bem para o meu paciente. Ele está te dizendo, ó, respeita a autonomia, mas no risco iminente do paciente morrer, o princípio da beneficência, ela se sobrepõe. E aí eu trouxe só alguns exemplos aqui de outros artigos que caem muito na SURSE, no ENARE, no SUS Bahia e na UFPB, tá? Pra gente fazer aquele compilado, aquele bate-bola geral. O Código de Ética Médica, né, ele diz, ó, é vedado ao médico, é proibido ao médico, né? Artigo 77, revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Ou seja, sempre respeita o sigilo do teu paciente, o sigilo da consulta, tá? Aquilo dali você tem que guardar as 7 chaves. É proibido pra gente revelar fato de que tenha conhecimento em virtude de uma consulta. Proibido, tá? Então a gente sempre vai guardar o sigilo. Só que ele diz, ó, salvo por motivo justo. Vou te dar um exemplo. O paciente está na consulta contigo e o paciente diz assim, doutor, olha, assim que eu sair daqui eu vou me matar, vou me suicidar, tá? Não, mas eu não quero que o senhor não conte para ninguém, tá? O meu marido, a minha esposa tá ali fora, não quero que o senhor conte para ninguém. Vou sair daqui e vou cometer suicídio, mas eu quero que o senhor guarde o sigilo da consulta. Nesse caso, a gente guarda? Não. E isso daí é um motivo justo para você quebrar o sigilo. Sempre que for infringir algum problema para o paciente, para terceiros, você tem que quebrar o sigilo, tá? Outro exemplo, o paciente está na consulta contigo e diz assim, doutor, olha,
tô aqui com uma mochila nas costas, tá? Vou terminar essa consulta e vou ali, vou explodir um cinema. Eu sei que esse cinema tá cheio de criança, estão assistindo aí o novo filme que estreou, e eu vou chegar lá com essa mochila que tá cheia de dinamite e vou explodir todas aquelas crianças, tá? Mas o senhor não vai contar pra ninguém, porque isso aí foi uma informação que o senhor teve conhecimento em virtude da sua profissão. Aí o cara sai, você deve contar, claro, você tem que acionar a polícia. Isso daí é um motivo justo para você quebrar o sigilo, tá? Artigo 74. É proibido ao médico revelar sigilo profissional relacionado a paciente criança ou adolescente, desde que você julgue que ele tenha capacidade de discernimento. É um adolescente, uma criança que você julgou que tem uma capacidade de discernimento, você não deve quebrar o sigilo, você resguarda esse sigilo. Você não deve contar nem para os pais, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente. Exemplo, menina, 15 anos, chega para você solicitando um anticoncepcional. Faz ou não faz? Faz. Ela chega para você, ela tem 15 anos, é uma adolescente, mas que você julga cognitivamente capaz, ela te solicita aí uma receitinha de um anticoncepcional. Eu vou passar a receitinha, vou orientar ali a atividade sexual segura, e nesse caso daí eu não devo contar aos pais, caso ela peça. Se ela disser, olha, eu não quero que meus pais saibam que eu iniciei vida sexual, não vou contar. Outro esquema agora, chega para você uma criança aí, ou um adolescente, enfim, 15 anos, e diz o seguinte, eu sou um paciente diabético tipo 1, e eu não estou fazendo insulina, porque eu faço a insulina e eu percebo que eu ganho peso. Então, eu abandonei a medicação. Minha mãe não sabe, tá? Eu peço que o senhor não conte a ela. Minha mãe não sabe, mas eu não vou fazer a medicação. Nesse caso, conta ou não conta? Conta. Você vai ter que chamar os pais, você vai ter que contar que aquele adolescente não estava fazendo a insulina, porque a não revelação vai acarretar um dano importante para o paciente. Beleza, galera? E para a gente encerrar, vamos só trabalhar aqui esses outros dois artigos que são importantes. Artigo 75. É proibido ao médico fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou imagem que os tornem reconhecíveis em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos, de comunicação em geral, mesmo com a autorização do paciente. Então, você é um cirurgião plástico, fez uma rinoplastia linda em um paciente, você quer tirar uma foto e postar. Não pode. Porque aquilo dali, tipo, a foto do rosto do paciente vai expor o paciente. Mesmo que o paciente autorize, você não pode, tá? Então, a gente não pode fazer referências a casos clínicos que identifiquem o paciente. Artigo 80. É proibido ao médico expedir documento sem ter praticado o ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade. Tá proibido pra gente expedir qualquer documento lá que seja um documento mentiroso. E o que é que a gente percebe? Aquilo que a gente tinha discutido, né, em relação a essas bancas. SUS Bahia adora cobrar ética e pesquisa. Ele correlaciona muito, cobra muito sobre termo de consentimento livre esclarecido, cobra aqueles princípios da bioética dentro de uma pesquisa, tá? E Enari todo ano cai questão de código de ética médica, tá? Então, muita atenção, todo ano cai. Na CSPE, vez ou outra, eles colocam questões do código de ética médica dentro das provas de ginecologia, tá? Para você dar ali uma receitinha de um contraceptivo para uma adolescente, ou na prova de pediatria. Então, não necessariamente cai na prova de preventiva, tá? Mas é questão também que está sempre presente aí em todas as bancas do Nordeste. E, galera, para a gente fechar, queria trabalhar com vocês aqui. Essa questão é uma questão meio que batida aí, questão de 2023, e é uma questão do Enari que diz o seguinte, ó, ginecologista está atendendo uma menina de 15 anos e ela pede para sua mãe deixar a sala de atendimento, pois deseja falar a sós com o médico. Conta que manteve relações com o namorado e acha que está grávida. O que esse ginecologista legalmente deve fazer, galera? Aqui tem um detalhe importante, ela acha que ela está grávida. Se ela estiver grávida, eu quebro ou não quebro o sigilo? Se ela estiver grávida, sim. Aí você precisa chamar a mãe. Por quê? Porque uma gestação pode colocar em risco a vida de um adolescente. Então, nesse caso, você chama a mãe, você vai conversar, você vai precisar quebrar o sigilo se ela estiver grávida. Ela está grávida? Não sei. Então, eu preciso investigar a gestação e se ela estiver grávida, aí sim eu quebro esse sigilo, tá? Letra A, contar para a mãe assim que ela retornar para o consultório. Não, eu preciso investigar logo e saber se ela está grávida. Até então, não quebra o sigilo, certo? Letra B, não deveria ter deixado a mãe sair do consultório. Falso, claro, aquela adolescente, ela tem direito a ter um momento específico dela e do médico ali para ela estar contando algo que ela não se sente à vontade de estar contando junto com a mãe, tá? Então não tem problema nenhum você pedir para o pai ou a mãe sair da sala para você ter aquele momento para que a adolescente possa se abrir mais com você. Letra C, chamar os pais da adolescente, discutir o risco de gravidez na adolescência e solicitar o teste de gravidez. Não, por enquanto eu não aciono os pais, eu só vou acionar se ela estiver grávida.
D. Deixar o pedido de teste de gravidez com o adolescente com orientações necessárias. E caso a mãe pergunte o que a filha falou, você não vai responder, pois é sigilo médico, mesmo ela sendo menor de idade, verdadeiro, né? Você quebraria o sigilo se o teste vier positivo. E letra E, solicitar a presença da assistente social para apresentar a situação e pedir o acompanhamento da família e da adolescente para a realização do teste de gravidez, não, né? Você pode pedir para ela fazer o teste de gravidez, vindo positivo, você quebrará esse sigilo. E por fim, essa questãozinha aqui do SUS Bahia que diz o seguinte, ó. Embora presente no Brasil há cerca de 20 anos, as discussões sobre telesaúde e telemedicina ganharam mais atenção após a resolução do CFM, né? Foi uma resolução de 2018, que dispunha sobre telemedicina e teleconsulta. Esta portaria, após inúmeras críticas, foi revogada. Em 2020, diante do cenário da Covid, o Ministério da Saúde lança a portaria 467 em 20 de março de 2020. Considerando o teor dessa portaria, veja, ele quer o seguinte aqui, ó, indique o principal procedimento usado na teleconsulta para assegurar o cumprimento do princípio ético da autonomia do paciente, ou seja, da vontade do paciente. Qual é o instrumento que a gente usa tanto em pesquisa como em telemedicina que garante a autonomia daquela pessoa? É o TCLE, o uso aí do termo de consentimento livre esclarecido. Beleza, galera? Então, fechamos aqui a nossa semana da revisão do R1 Nordeste da Medicina Preventiva.